Então, hoje nós vamos falar sobre honrando o Senhor em tempos de crise. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Outra coisa que não temos hoje, por ser ao vivo, é o versículo bíblico na tela, tá ok? Então, você vai ter que abrir a sua Bíblia, abrir aí o seu celular com a Bíblia, ou a sua Bíblia mesmo, em papel, para acompanhar a leitura. Então, abra a sua Bíblia em Daniel, capítulo 3, versículo 1. Daniel 3, versículo 1. Você que está conosco pela primeira vez, coloque no chat: eu estou com vocês pela primeira vez, sou da igreja tal, sou convidado de alguém, para nós entrarmos em contato com você. Se você tem um pedido de oração, faça o pedido de oração pelo formulário. No final, nós estaremos orando por você. Abriu Daniel, capítulo 3, versículo 1. Vamos ler? É um pouco extensa a leitura, mas gostaria de ler todo o trecho de Daniel 3. Diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, governadores, juízes, os tesoureiros, magistrados, conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se juntaram os sátrapas, os prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado e estava em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não a adorar será no mesmo instante lançado na fornalha do fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles, de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. Qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha do fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, chamados Sadraque, Mesaque e Abdinego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado, furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdinego, e trouxeram esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abdinego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos e, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abdinego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer nos livrar, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abdinego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que amarrassem a Sadraque, Mesaque e Abdinego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então os homens foram
foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e as suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente, a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, governadores, conselheiros do rei, viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem o cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo, livrou seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra Deus, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, as suas casas sejam feitas de monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este Deus. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Ok, meus irmãos, eu quero que você feche os teus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos, louvamos o teu nome, Senhor, por esta tarde, por esse início de noite. Queremos louvar o teu nome, Senhor, pela tua palavra. Ó Deus, ministra no meu coração, no coração de todos os teus filhos que estão em casa, estão conosco nessa noite. Pai, peço que a tua igreja seja impactada por essa palavra, que a tua igreja seja transformada por essa palavra, Senhor, seja renovada, motivada, ó Deus, porque sabemos que não há outro Deus além de ti. Por isso nós oramos que haja uma unção sobre nós, mesmo diante de um distanciamento social que vivemos, mesmo sabendo que todos os irmãos estão separados em suas casas, não estamos num culto presencial, mas sabemos que a unção do Senhor nos une, o Espírito Santo nos une, e eu quero louvar o teu nome por isso, pedindo a unção sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Eu dei um tema, o nosso tema hoje é honrando ao Senhor em tempos de crise. Sabemos que estamos vivendo uma crise muito grande e eu penso que essa mensagem ela é muito pertinente para cada um de nós. Primeiro, é importante nós entendermos que Nabucodonosor fez uma estátua de 60 côvados. 60 côvados dá mais ou menos 30 metros, um pouco mais de 30 metros de altura, como se fosse um prédio de 10 andares, mais ou menos. Então eu quero que você entenda assim, não há outro Deus, não há outro Senhor. O nosso Deus é o único Deus. O governo não é o teu Deus, o pastor não é o teu Deus, o teu chefe não é o teu Deus, o dono da tua empresa, lá onde você trabalha, não é o teu Deus, o teu negócio não é o teu Deus, como o teu dinheiro não deve ser o teu Deus. Eles não são Deus. Eu quero que você entenda, porque todo o suprimento, toda a provisão, todo o teu sustento vem unicamente do Senhor. Tudo que você tem nas suas mãos, compreenda, vem da parte do Senhor. A força, o poder pertence a Ele. Nós não temos nada disso, tudo é dele. Então, qual deve ser a posição do crente diante dessas situações, diante de momentos que nós estamos vivendo, como pandemia, dificuldades, ou talvez tentações, confrontos? E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Sobre essas situações que nós enfrentamos, qual deve ser a nossa posição? Qual é a consequência disso? E qual é o resultado disso? Eu quero falar dessas 3 coisas com você, tomando como base esse texto de Daniel 3. Tá ok, meus irmãos? Então, nós vamos contar a história para vocês, nós vamos conversar sobre essa história para você se adequar dentro dela e trazer para os dias de hoje, tá ok? Então, em primeiro lugar, é importante que você compreenda que devemos ser radical quando se tratar da nossa fé. Quando se trata da fé, precisamos ser radical. Há um grande problema
que nós queremos, às vezes, ser simpáticos. Quer dizer, nós queremos negociar com a nossa fé e com as situações. O crente não tem que ser simpático. Aquele que é servo de Deus, ele não pode tentar negociar com a situação. Ele tem que falar a palavra de Deus. É como uma história que eu ouvi outro dia de uma mulher que o marido estava traindo, foi conversar com o pastor, e o pastor, então, falou para ela, se você quer separar, você tem o direito de separar. Mas ela virou para o pastor e falou, olha, pastor, eu suporto qualquer coisa. Eu venço qualquer coisa, porque eu não consigo viver sem o meu marido. Então, eu quero que você entenda que existem pessoas que não conseguem viver sem a sua posição social, não conseguem viver sem dinheiro, não conseguem viver sem as coisas do mundo, não conseguem viver sem amigos, sem filhos, não conseguem viver sem o marido, sem a esposa. Eu quero que você entenda que tudo isso tem valor, mas você não pode viver sem Jesus. Então, não fale isso. Não diga, eu não posso viver sem tal coisa. Então, tem pessoas que chegam ao ponto de repente, perder alguém e querer também se matar. Perde um relacionamento, se joga de cima do prédio. Por quê? Porque aquilo do qual ela perdeu é um Deus para ela. Mas você, como servo de Deus, você como homem de Deus, você como mulher de Deus, tem que compreender que não há outro Deus a ser colocado no nosso coração, a não ser o nosso Deus. Então nunca faça das coisas, nunca faça das pessoas o teu Deus. O único Deus é o Senhor, porque a palavra de Deus diz que nós não podemos servir a dois senhores. Mas, pastor, eu amo meu marido, eu amo meus filhos, eu amo meus pais, eu tenho um negócio que eu lutei a vida toda. Mas a partir da hora que você pega essas coisas, essas pessoas e coloca no centro do teu coração como Deus, e você fala, eu não consigo viver, se um dia eu perder isso, eu morro. Como naquela crise que nós tivemos no Brasil, na época do Collor, quando prenderam todo o dinheiro e foi tirado o dinheiro das contas e muita gente empobreceu. Muitas empresas, na época da gestão do Collor no Brasil, perdeu a empresa. Empresas faliram. Tinha muitos clientes que eram empresários e eu tive um cliente que muito me chamou a atenção, que ele era muito bem sucedido e ele perdeu tudo. E por ele ter perdido tudo, ele se matou. Por quê? Porque o negócio dele estava acima do Deus eterno. Quer dizer, o coração dele tinha um Deus que não era o Deus, o nosso Deus. Então, por causa disto, ele se suicidou. Então, você que é servo do Senhor, não negocie jamais com a tua fé. O nosso Deus, o único Deus, é o Senhor dos exércitos. Amém, meus irmãos? O Senhor está acima de tudo, Ele tem que estar acima de tudo na tua vida. E nós vemos essa história, a história desses três jovens, dessas três pessoas, que quando se tratava da fé deles, eles eram radicais, eles foram radicais, eles não foram simpáticos, eles não foram negociadores, pelo contrário, eles foram radicais. Então seja radical na tua fé. Por isso que os nossos jovens se chamam radicais. Por quê? Porque eles são radicais, eles estão na contramão do mundo. E nós sabemos dessa história que Nabucodonosor invadiu Jerusalém. E quando ele invadiu Jerusalém, ele levou cativo mais ou menos 100 mil judeus. 100 mil judeus foram levados para a Babilônia. E ali eles passaram a viver na Babilônia. E a Bíblia diz então que houve um dia que Nabucodonosor construiu uma estátua de mais ou menos 30 metros de altura e disse o seguinte: todas as pessoas devem se curvar diante da estátua. Então ele fez uma cerimônia de consagração daquela estátua. Ele fez uma festa de consagração, convidou os povos vizinhos, convidou todas as pessoas importantes, a nação toda estava ali. Provavelmente nem todos os judeus foram convocados para esta consagração, tanto que Daniel não é mencionado nesse dia junto com Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel não estava presente, então acredita-se que os judeus nem todos participavam, mas muitos estavam lá. Então presta atenção numa coisa que eu quero falar para você. A Babilônia é um tipo espiritual que atua e continua existindo hoje, continua levantando ídolos
continua levantando estátuas e exigindo que todas as pessoas se curvem diante dessa estátua, diante desse ídolo. Então, mas pastor, o que são os ídolos? O que são essas estátuas que Nabucodonosor ainda levanta, que a Babilônia, que é um tipo espiritual, hoje levanta entre nós? Então eu vou te dar alguns exemplos de estátuas, de ídolos que está no nosso meio e que muitos cristãos, que muitos servos de Deus acabam se encurvando diante dessa estátua. E por causa disso, eles sofrem por não ter participação na igreja daqueles que são vencedores. Presta atenção no que eu vou te falar. Porque muitas pessoas nos seus relacionamentos levantam ídolos, estátuas. Quantos jovens colocaram um ídolo do sexo na sua frente e ele prefere se encurvar diante dessa estátua? Quantos homens, quantas mulheres que buscam no adultério um tipo de ídolo, de Deus para si? Então não consegue se libertar daquilo. Quantas pessoas nos seus negócios negociam com Nabucodonosor, com esse ídolo, abrindo mão de crenças, de princípios espirituais cristãos para poder se beneficiar, às vezes, de um negócio? Quantos não trapaceiam? Quantos não viram as costas para os princípios bíblicos? Preferem se voltar, se encurvar diante da estátua do que ser radical quanto à sua fé. Você é crente, você é servo do Senhor, você não negocia, você não se volta para essa estátua que é oferecida e que é exigido que você se encurve diante delas. Muitos se encurvam na escola, são influenciados pelas amizades, porque não quer ficar, não quer ser discriminado, deixado de lado. Então, o que ele faz? Ele prefere abrir mão de princípios espirituais, bíblicos, para a sua vida, abrir mão do seu casamento, abrir mão do seu relacionamento com Deus, para poder não perder, às vezes, uma amizade, não perder uma oportunidade de negócio, para não perder, de repente, uma situação que o privilegiará, tá ok? Então, quantos jovens nós sabemos da nossa própria igreja que vão para a faculdade e se envolvem? Eu quero falar para você que muitos se encurvam, mas aqueles que não se encurvam, eles vão ser descriminalizados. Então, ou discriminados. Por quê? Porque a pessoa que fala não, aquele que fala eu não quero, ele é deixado de lado. As pessoas não consideram, zombam. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você que é servo do Senhor, você não precisa se encurvar diante dessas estátuas. Você não precisa se encurvar diante desse ídolo. São ídolos. E não podem ocupar a posição do Senhor. Você entende o que eu estou te falando? Você não pode permitir que a posição que Deus ocupa no trono do seu coração seja substituída. Então, muitas pessoas se encurvam diante de outro Deus. Às vezes, diante do dinheiro, diante de um namoro, diante de um relacionamento fora do casamento, diante do sexo fácil. Então, ou outra coisa mais. Então eu quero dizer para você, você é servo do Senhor, você não precisa se encurvar. Nesse momento, nós precisamos ser radical. Você precisa ser radical quando se trata da tua fé. Você não pode abrir mão. Se for para morrer, nós vamos morrer, mas não abrimos mão. Você deve ser radical diante das situações. Não negocie, não vire as costas para o Senhor, não vire as costas para a tua fé. Não substitua a tua fé. Amém? Então, nós vemos muitas pessoas que trabalham, no ambiente de trabalho, se levantam muitos ídolos. Nabucodonosor, a Babilônia, que é um tipo espiritual, nos dias de hoje, continua existindo, levanta no ambiente de trabalho muitas oportunidades, muitos negócios que contrariam a fé. Muitas pessoas, para não se sentir deslocado, acabam aceitando aquela situação, acabam aceitando aquela circunstância e acabam se envolvendo. Não se envolva. Coloque a tua posição de fé diante das pessoas e fala assim: eu sou crente, eu sou servo do Senhor, eu não abro mão da minha fé. O mundo pode desabar, as pessoas podem me largar, mas eu sirvo ao meu Deus, tá bom? Então, em primeiro lugar, seja radical quando se tratar da tua fé. Aqueles meninos, quando Nabucodonosor chamou, falou: olha, aqui tem uma estátua,
Essa estátua representa as oportunidades que contrariam a palavra de Deus. Aqui está essa estátua, que essa estátua simboliza todas as oportunidades na vida que são ilegais, que contraria o princípio familiar, que contraria os princípios cristãos. Está aqui essa estátua. Nabucodonosor falou para aqueles 3 moços: agora presta atenção, você vai se encurvar. Porque se vocês não se encurvarem, vocês vão ser discriminados, vocês vão ser deixados para trás, vocês vão ser largados de lado, sabe? A família não vai te aceitar muito bem. A família vai te deixar um pouco de lado. Você não vai ser mais convidado para festa, porque agora você virou crente, virou fanático. Então, presta atenção, está aqui essa estátua. E eu vou tocar a música. Quando eu tocar a música, você vai ter que fazer algo, vai ter que se inclinar diante dela, vai ter que se encurvar. Mas o que aqueles moços fizeram? Eles se encurvaram. O que me chama a atenção é que foram mais ou menos 100.000 judeus levados para a Babilônia. Naquela festa de consagração da estátua, só é mencionado Sadraque, Mesaque e Abednego. Cadê os outros judeus? Cadê os outros homens e mulheres de Deus? Será que ninguém foi? Só foi os 3? Com certeza, tinha outros crentes, outros servos de Deus lá. Mas é que tem muita gente que quer negociar, não quer ser radical. Não quer falar, eu não me encurvo. Não quer perder o privilégio. Não quer perder a oportunidade de emprego. Não quer perder a oportunidade de se relacionar bem com as pessoas da empresa, com o chefe. O chefe mandou, vou ter que fazer. Então, ele não quer perder a oportunidade. Então, ele acaba se envolvendo em situações de mentira, situações de engano, tudo porque ele não quer perder o privilégio. Aí ele fala assim, então tá a estátua aqui, você vai ter que se encurvar. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego foram radicais. O que eles falaram? Nós não vamos nos encurvar. Nós servimos ao Deus Altíssimo. Quero falar para você que mesmo que você nos jogue na fornalha, nós vamos continuar servindo ao Deus Altíssimo. Os outros judeus talvez falaram, não tem nada a ver, que isso é muito radicalismo, a igreja exige muito, tem muita gente que desiste de liderança, por quê? Porque a igreja exige muito, tem que andar santo, tem que ser certo, que isso, é muito radicalismo, que não custa nada, não custa nada a gente se curvar diante dessa situação, que isso, é só um sexo fora do casamento, que isso, é só oportunidade de dinheiro, que isso é uma mentirinha, ninguém vai saber. Então, tem muitos cristãos que se encurvam diante da estátua, com a alegação de que a gente não pode ser tão assim radical. Eu quero falar para você, a palavra de Deus, ela é radical. A palavra de Deus nos chama atenção para sermos, quando tratar da nossa fé, nós temos que ser radicais. Aqueles 3 moços não se encurvaram, não negociaram. Eu quero falar para os pastores que estão aqui, para os líderes, supervisores, você que é membro da Igreja Batista Vida Plena, você que é servo de Deus, não tem oportunidade de negociar, não negocie a tua fé, não permita que o diabo se sobreponha à tua fé. Quando foi oferecido para Jesus, lá no capítulo 4 de Mateus, todo aquele aparato que o diabo colocou diante dele, e falou, olha, se você se prostrar e me servir, eu te darei tudo isso. Jesus não se encurvou. Ele falou, não, somente ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, é quem servirás e adorarás. Então, presta atenção. Não existe meio termo, não existe negócio, não existe negociação com o pecado, não existe negociação com as oportunidades. O único Deus que nos sustenta, o único Senhor que nos dá vida, chama-se Jesus. Ele é o único Deus. Não há ninguém que seja colocado no nosso coração como Deus. Não é filho, não é pai, não é mãe, não é esposo, não é esposa, não é chefe, não é dinheiro. O único Deus é o Senhor, o nosso Deus eterno. Amém, meus irmãos? Então, isso em primeiro lugar. Segundo lugar, se encurvar diante da estátua traz consequências. Não vai ter jeito, meus irmãos. Eles foram, logo em seguida que eles falaram assim, nós não vamos nos encurvar. A Bíblia diz que eles foram amarrados, já jogados na fornalha. Vai ter uma consequência. E aqui é um princípio espiritual que está envolvido nessa situação. Você
terá perdas por causa da tua fé. Alguém fala, pastor, fala um negócio desse. A gente não está debaixo da graça, pastor. Eu quero falar para você que hoje eu vou contrariar o teu coração, que só pensa que ser crente é só ganhar, ser crente é só ter, ser crente é usar Deus como um amuleto, usar Deus como um caixa forte. Eu quero falar para você que por causa da tua fé, você vai ter perdas, você terá perdas. Mas nós não queremos perdas, muitos não querem perdas. Existe uma expressão que diz que Jesus, para subir no trono, primeiro ele subiu na cruz. Então o problema é que nós queremos ficar de bem com Jesus e queremos ficar de bem com o mundo. Nós não queremos as perdas, nós queremos uma negociação. Então queremos ficar de bem com todo mundo, não queremos ficar mal com ninguém. Então nós não, vou ficar de bem com todos, mas não tem jeito. Você terá que se posicionar, ou Senhor, ou mundo, ou como disse Elias, ou Deus, ou Baal. Você vai ter que escolher como Moisés lá no Egito, que é revelado lá no capítulo 11, versículo 24 de Hebreus, que diz que Moisés escolheu ficar com o povo de Deus, sofrendo, mas ele escolheu o opróbrio de Cristo, o sofrimento de Cristo, do que ter todo o privilégio que o Egito poderia dar para ele. Então, presta atenção, nós não seremos políticos com Nabucodonosor. Não vamos dizer para ele palavras agradáveis. Que isso, não tem problema não. Vamos lá, o cara é muito influente. Vamos abraçar ele, vamos dar as mãos, amanhã a gente pode precisar dele. Eu quero falar para você, nós não precisamos do político, não precisamos do governo, não precisamos do chefe, não precisamos de ninguém, porque o único sustento nosso chama-se Jesus. Ele é a nossa provisão, ele é o nosso Senhor. Agora, se as pessoas que têm autoridade querem servir ao Senhor, então nós vamos abraçá-las. Amém, meus irmãos? Ok? Então, a perda sim. Então, o fato de você não se encurvar diante da estátua, vai haver perdas. Você vai ser lançado na fornalha ardente, não vai ter jeito. Muitos aceitam se encurvar diante da estátua justamente para não ter perdas. Mas quem não se encurvar vai perder amigos. A Bíblia diz, vai ser rejeitado pela família, vai ser discriminado na escola, você vai ser discriminado no trabalho. Presta atenção, quando você toma uma posição de honrar ao Senhor, você vai incomodar alguém. Alguém vai ser incomodado. Então, presta atenção, vai perder. Não tem jeito, meus irmãos. Não tem como. A partir da hora que você não se encurvar às oportunidades, a partir da hora que você quiser viver uma vida correta com Deus, a partir da hora que você tomar uma posição de falar, eu vou honrar Deus, custe o que custar. Quantas pessoas são vitoriosas no casamento? Quantas pessoas são vitoriosas na vida porque não se encurvam? Tem a oportunidade de divorciar, não divorcia, porque eu prefiro honrar ao meu Senhor. Tem a oportunidade de andar certo, ele anda certo. Por quê? Ele quer honrar ao Senhor. Amém, meus irmãos? Terceiro lugar, para nós estarmos indo para os finalmente aqui com vocês. Haverá perda sim. Primeiro lugar, nós dissemos que você deve ser radical. Não se encurve diante das oportunidades, não negocie diante dos pecados, não negocie com Nabucodonosor quando se trata da tua fé. Não negocie, não permita isso, ok? Segundo lugar, nós falamos que por causa disso você vai ter perdas. Mas em terceiro lugar, haverá perdas, mas essas perdas não serão por muito tempo. Escreva, coloca isso no teu coração. Vai perder um emprego, de repente vai perder amigos, pode perder dinheiro, vai ter oportunidade de sexo fácil, vai perder, que perca, porque não vai existir, não existe, não conheço ninguém que honrou ao Senhor e perdeu. Não tem como. Todo aquele que honra ao Senhor, no final, sempre sai vitorioso. Ok? Você crê nisso? Então, eles devem ter pensado assim. Eu imagino Sadraque, Mesaque e Abdinego pensando o seguinte, peraí, por que eu tenho que poupar a minha vida? Nós vamos estar com o Senhor, vivos ou mortos. Se nós ficarmos vivos, nós vamos estar com eles. Se nós morrermos, nós vamos estar com ele para sempre. Então nós somos vencedores, vivos ou mortos. O Senhor será glorificado de qualquer maneira, de qualquer jeito, ele vai ser glorificado.
Então, no momento parece haver perdas, mas lembre-se, essas perdas nunca são permanentes. Elas não serão permanentes. O fogo, as crises, as lutas, elas vão vir, mas elas vêm para nos mostrar que o fogo, que elas não são permanentes. Um dia vai passar. Essa história foi colocada na Bíblia para você entender de que nada, o sofrimento, o fogo, as crises, elas nunca são permanentes. Todos os padrões bíblicos, todas as histórias bíblicas foram colocadas para nós sabermos que o sofrimento, ela não dura para sempre. A Bíblia diz que a tristeza, a angústia pode durar uma noite inteira. A tempestade pode durar a noite inteira, mas a alegria, ela vai vir no amanhecer. Então, se você perdeu alguma coisa por ser fiel ao Senhor, entenda que não será permanente isso. As coisas vão mudar. Sadraque, Mesaque e Abednego não se encurvaram diante da estátua. Foram lançados no fogo. Aparentemente perderam. Talvez as pessoas lá fora estavam rindo. É bem feito, é crente, vai sofrer, tem que ser jogado mesmo na fornalha. E você vai ser jogado. Sabe, meus irmãos? Talvez você houve perdas e vai perder. Mas a perda, ela não é permanente. Porque aquele que honra o Senhor, ele não sofre para sempre. No final das contas, ele sai vencedor. Então, honre ao Senhor diante das crises. Honre ao Senhor diante dos problemas. Continue honrando ao Senhor diante da pandemia. Continue honrando quando se trata da tua fé. Continue honrando ao Senhor. Uma coisa é certa. Você não será aceito. Você nunca será aceito. Porque você não é daqui. Nós não somos daqui. A nossa pátria não é daqui. Mas nós temos certeza de uma coisa: se houver homens, mulheres fiéis, que não se dobram diante da estátua, que não se encurvam diante de ídolos, eles vão mudar a história dessa nação. Sabe por quê? Essa nação, o Brasil, não aceita os crentes. Essa nação nunca aceitou aqueles que são servos de Deus. Mas não só a nação, o mundo não aceita. As nações não aceitam, os governos não aceitam. Se você for ver aquelas propagandas falando do Brasil, você nunca vê, né? Você vê lá as igrejas históricas, você vê lá as mães de santo, lá na Bahia, eles mostram, quando eles falam do Brasil, Brasil cultural, o Brasil, então você vai vendo lá que aparece lá Aleijadinho, aparece as igrejas históricas de Minas, Nordeste, mas você não vê nessas propagandas um crente com Bíblia na mão. Você não vê um crente passando o Brasil, é o Brasil, e os crentes, nós somos 40 milhões de evangélicos no Brasil. E você não vê a mídia honrar os filhos de Deus. Por quê? Porque nós somos referência, a nossa identidade não é desse lugar. A nossa identidade, ela é do céu, nós somos do céu. Então, as pessoas nunca vão reconhecer. Então, presta atenção, mas no final, meus irmãos, diante das situações, diante das crises, nós seremos honrados, porque todo aquele que honra o Senhor vai ser honrado, vai ser lançado no lago de fogo, não vai ter jeito, aliás, vai ser lançado na fornalha, vai ser lançado lá no fogo. Mas deixa eu te dar uma boa notícia, Isaías capítulo 43 diz que mesmo que pegarem você e te colocar no fogo, na fornalha, esse fogo não irá te queimar. Interessante que a Bíblia cita que as pessoas que viram Sadraque e Mesaque sair da fornalha, a Bíblia diz que eles ficaram assustados, porque o fogo não teve poder sobre eles, nem sobre a roupa deles, nem sobre o fio do cabelo deles. O fogo não teve poder sobre eles, de queimá-los. Por quê? Porque a Bíblia diz, Isaías 43, mesmo se pegarem a gente e jogar no fogo, ele não terá poder de nos queimar. Então você vai passar pelo fogo, ele não vai te queimar. Tudo bem, meus irmãos? E talvez no nosso meio exista pessoas que estão passando pelo fogo. Talvez nesse momento você está passando por uma crise. Nesse momento você, por decidir honrar ao Senhor, está sofrendo. Por decidir servir ao Senhor, você está sofrendo. Por decidir falar assim, eu vou para a igreja, eu vou entregar minha vida para Jesus. Talvez há pessoas entre nós que estão sofrendo por ter tomado uma decisão com Cristo. Mas eu quero falar para você, continue honrando o Senhor.
Eu quero te dizer que se você escolheu se encurvar diante da estátua, o Senhor não vai com você. Mas se você não se encurva diante da estátua, se você não se colocar diante da estátua, se encurvando diante do ídolo, o Senhor estará com você. Então, escolha honrar ao Senhor. O versículo 24, só para nós encerrarmos aqui, diz assim, que eles foram lançados amarrados lá na fornalha, lá no fogo. O versículo 24 diz que o Nabucodonosor ficou impressionado, porque falou assim, peraí, nós não lançamos 3 homens amarrados lá dentro da fornalha? Mas eu estou vendo 4 agora, e eles estão soltos. Interessante que a Bíblia cita as palavras dele de que eles estavam soltos. Aqui tem um princípio envolvido, porque se o diabo jogar você na fornalha, amarrado, quando você estiver dentro da fornalha, amarrado, o Senhor vai desamarrar você lá dentro. Amém, meus irmãos? Então, presta atenção. Em primeiro lugar, seja radical quando se trata da sua fé. Não se curve diante das oportunidades, diante do pecado, diante de, sabe, das oportunidades que o mundo te dá que contraria a tua fé. Não abra mão da tua fé. Primeiro lugar. Segundo lugar, vai haver perdas por causa disso. Não tem como eu falar para você, olha, vai ser um mar de rosas. Você entregou a vida para Jesus? Agora você só vai ganhar dinheiro, vai ter iate, vai ter casas, vai ter muito poder, o Senhor vai te colocar... Não, irmãos, você vai ter perdas. Mas eu quero dizer para você que as perdas, elas não são permanentes. Elas têm um limite. Você pode ter certeza disso. Mesmo que de repente, por causa da tua fé, por causa de você perseverar diante de uma crise que nós estamos vivendo, você falar para todo mundo assim, falar, eu sou crente sim. Mas crente está sofrendo. Fala, não tem problema, eu honro meu Deus. Porque Sadraque, Mesaque e Abednego disse assim, mesmo que o Senhor não nos livre da fornalha, ele continua sendo Deus. Ele continua sendo meu Senhor. Não tem problema com isso. Então, por causa disso, muitas pessoas, por causa do sofrimento, de ver a fornalha acesa, de ver lá 7 vezes mais a fornalha ardendo, abandonam, largam liderança, largam a fé, abandonam a igreja, abandonam Cristo, porque, peraí, eu não posso vir para Jesus e ter perdas, mas você vai ter perdas, mas lembre-se, as perdas, elas não são permanentes. Se você hoje está tendo perdas por causa da tua fé, porque você serve ao Senhor. Talvez algumas pessoas que perderam grandes oportunidades em empresas, perderam oportunidades de poder crescer na vida, de poder estudar fora, mas falam assim, não, peraí, eu prefiro servir ao meu Senhor. Muitos talvez estão conosco nessa noite, talvez estão passando por situações por ter negado as oportunidades que a Babilônia, que Nabucodonosor ofereceu para eles. E por causa disso eles estão sofrendo. Foram lançados no fogo. Mas há uma palavra de Deus para você. Se você honra o Senhor diante das crises, você será honrado pelo Senhor. Você é um vencedor. Você faz parte daqueles que são contados como os vencedores. E o teu sofrimento, a tua angústia, a crise, o fogo, ele não vai ser permanente. Vai passar. Amém, meus irmãos? Então, guarde isso no teu coração. Honre ao Senhor diante das crises. Estamos diante de uma crise, padecendo, sofrendo. Estamos aí, olha, diante de situações. Você deixou de ser crente por causa disso? Você deixou de, sabe? Tem muitos que não deixaram. Não quero mais. Meus irmãos, é a grande oportunidade de você honrar ao Senhor diante dessa crise que nós estamos vivendo. Honre ao Senhor agora, sabe? Talvez você teve a oportunidade e não fez. Talvez você teve a oportunidade de andar certo, não andou. Teve a oportunidade de ser fiel, não foi. Mas há a oportunidade hoje de você falar, Senhor, eu quero ser fiel, me ajuda. E o Senhor vai te ajudar. Amém, meus irmãos? Então, eu quero que você, onde você estiver, e você feche os teus olhos, eu quero orar por você. Não sei o que você está passando, não sei o que você está vivendo, não sei quais são as crises, não sei qual a fornalha que te jogaram, mas uma coisa eu sei, se o diabo te amarrou,
lá dentro da fornalha, Jesus vai desamarrar você. Lá na crise, o Senhor tem poder de desamarrar você. E o Senhor vai te honrar, porque você o honra. Porque você, sabe, proclama o nome dele, você vai ser honrado. Então feche os teus olhos, onde você estiver. Se você estiver na sua casa, se você estiver no seu escritório, no carro, não importa. Quero orar para você. Coloque a mão no teu coração assim, eu quero fazer uma oração para você. Se você está sofrendo por alguma situação, eu sei que o Senhor está com você nessa situação. Se você está passando uma crise, o Senhor está com você nessa crise. Se você está dentro de uma fornalha, meus irmãos, o Senhor está com você na fornalha. Pai, eu quero, em nome de Jesus, orar pelos meus irmãos. Esses estão na sua casa, no seu carro. Senhor, eu quero orar por esses que foram lançados na fornalha por causa da fé. Que eles não negaram a sua fé. Esses, Senhor, que enfrentam tudo e todos por causa da sua fé. Ó Deus, muitos são discriminados, muitos são deixados de lado, muitos perdem oportunidades de crescer dentro de uma empresa, de ser promovido, porque essa oportunidade, às vezes, quer fazer com que ele negue a sua fé, ou faça coisas que vai contra os princípios cristãos. Senhor, nós somos radicais quando se trata da nossa fé. Senhor, sabemos que vamos sofrer consequências por isso, mas confiamos em Ti. E sabemos que nem todo sofrimento, ele é permanente. Que o fogo não é permanente. Que a crise não é permanente. Mas que o Senhor nos tira os laços. O Senhor nos amarra diante dessas crises. Pai, eu oro pelos meus irmãos que estão em casa. Acalma o coração deles. Traz paz no coração deles. Fortalece-os, Senhor. Ó Deus, que eles possam ter forças para te honrar, que a sua fé possa, Senhor, permanecer firme, intacta. Agora que nós vamos voltar para os cultos presenciais, Pai. Ó Deus, que os teus filhos possam olhar para trás e glorificarem o teu nome, porque eles honraram o Senhor durante toda essa crise. Diante das situações difíceis, eles continuaram nas células, permaneceram com a gente, permaneceram como povo, como servos do Senhor, honrando ao Senhor diante de todos. Pai, oro por esses teus filhos que talvez estão sofrendo, padecendo, talvez estão desempregados, talvez angustiados. Pai, eu oro para que o Senhor acalme o coração deles agora. Pai, eu oro assim em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Nós vamos louvar ao Senhor e depois que nós louvarmos ao Senhor, nós voltamos para encerrar. Aproveite para louvar ao Senhor agora, tá bom? Vamos louvar ao Senhor, Ministério de Louvor.